Se você faz natação, cuidado. Pode ter a possibilidade de você acreditar em alguma mentira que já te disseram na natação e isso pode travar a sua evolução. Meu nome é Iago, eu sou personal trainer e atleta de natação e hoje eu vou desmentir aqui 10 mentiras que o pessoal fala aí no meio da natação, tá? O intuito do vídeo é não atacar ninguém, é só desmitificar alguns mitos que tem aí na área aquática, beleza? Se você chegou até aqui e vai assistir o vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá, galera? Lembrando que se você estiver assistindo o vídeo pela televisão, pega seu celular aí agora, já procura aí o canal do Filho da Água e se inscreve aí, porque aqui tem dica de natação, musculação, tudo, todos os dias pra vocês, beleza? E deixa aqui nos comentários também qual foi a maior mentira que você acreditou das que eu vou contar aqui no vídeo. Se você tiver uma outra mentira diferente, deixa aqui nos comentários, hein? Não esquece de comentar esse vídeo. Mito número 1, a natação emagrece. Olha, é uma atividade física que ela é multiarticular, né? Então a possibilidade de você ter um gasto energético maior é muito grande. Porém, entretanto, todavia, o emagrecimento ele não depende somente do gasto energético. Ele depende ali do déficit calórico, que é quando você gasta mais calorias do que você ingere, tá? Então, além disso, eu falo com vocês, relato pessoal. Eu mesmo, às vezes eu saio da piscina, uma fome do cão, tá? E só falta comer o reboco de parede, azulejo da piscina, que tá ali de tanta fome que eu saio. Às vezes o treino é muito pesado na natação e acaba acontecendo de fazer, né, uma refeição bem caprichada depois da natação. É claro que para pessoas que não têm um gasto calórico alto, né, igual, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá, como professor e como praticante de atividade física. Eu mesmo não consigo ficar sem comer muito, porque eu pratico musculação, corrida, pedalo e ainda estava aqui conversando com vocês, chegou uma pessoa aqui, então estava falando que, assim, o meu gasto calórico devido às práticas esportivas que eu faço, ele é muito mais elevado que o gasto calórico de uma pessoa normal. Então, provavelmente, a natação ela vai te auxiliar a emagrecer, mas você precisa controlar melhor a sua alimentação para que esse efeito dela seja sentido pelo seu corpo, tá bom? Mito número 2. Quem sabe boiar, sabe nadar. Não, galera, a verdade é que são habilidades diferentes, tá? É claro que a gente precisa saber, pelo menos, um pouco de flutuação para conseguir deslocar, mas não tem nada a ver, assim, necessariamente uma com a outra. São habilidades completamente diferentes. A natação ali, o exercício de natação em si, de crawl, costas, peito, borboleta, ou até os educativos ali, eles envolvem muito trabalho de várias articulações do seu corpo, tá? Então, é necessário que você tenha coordenação motora e, além disso, na natação também, a gente ali faz propulsão de pernas, trabalha respiração, né? Trabalha com o aumento da frequência cardíaca e a diminuição da frequência cardíaca também, né? Já no exercício de flutuação, flutuabilidade ali, a gente já faz o contrário. Geralmente, quando eu dava aulas de natação, esse era um tipo de exercício que eu passava para os meus alunos descansarem, né? Então, geralmente, no dia que eu passava treinos muito extensos de natação, eu passava geralmente também, no final do treino, uns 5 minutos de flutuação, sendo a flutuação dorsal, né, horizontal que a gente fala, ou a flutuação vertical. Mas isso aí é igual eu falar para você que quem sabe andar de bicicleta já pode competir. Se equilibrou ali na bicicleta sem as duas rodas, já pode participar de uma competição. Não é bem assim, ou seja, são habilidades diferentes, tá? Mito número 3. Adultos têm mais dificuldade para aprender a nadar e aprendem a nadar de maneira mais lenta. Ó, a verdade é que cada aluno ele tem o seu tempo ali. Porém, o adulto ele vai conseguir aprender e entender o exercício com mais facilidade do que uma criança. Porque a criança ela tem aquele lado lúdico. Então, toda atividade que você vai passar para a criança, ela vai ativar o lado lúdico, porque para ela é uma brincadeira, tá? Por isso que às vezes a criança tem mais facilidade em aprender a nadar do que um adulto, porque a criança ela tem a facilidade de conectar as atividades, os exercícios da natação com a ludicidade e trazer aquele lado brincalhão dela para um exercício que às vezes costuma ser até mais difícil. Então é por isso que é importante você entender essa parte, para você entender que cada aluno tem seu tempo. E eu falo com vocês por experiência própria. Aqui na minha região, eu tinha me especializado em dar aulas para adultos que têm medo de aprender a nadar, têm medo de natação, têm medo de água. E eu pegava diversos casos ali, diversos casos mesmo. E a grande maioria dos meus alunos, com a instrução certa que eu passava para eles, conseguia aprender a nadar ali com menos de 3 meses. Então, assim, independe de tempo, e sim de você vencer o medo. Mito número 4. Quanto mais força você fizer na sua braçada ou pernada, você vai nadar muito mais rápido. Será? Verdade é que técnica vale mais do que força na maioria dos casos, tá? E a água ela costuma recompensar ali quem tem uma técnica mais elaborada do que quem tá fazendo mais força para imprimir mais velocidade ali na piscina. A verdade é que a força aliada com a técnica vai te fazer ter melhores resultados e nadar de maneira mais eficiente. Mas se você
fizer bastante força ali na sua braçada, na sua pernada, e achar que você vai nadar mais rápido porque está imprimindo força ali de arrasto dentro d'água, não, tá? Na verdade, você vai estar cansando mais rápido e você vai estar fazendo um outro trabalho de treino que a gente fala de trabalho de peso de arrasto, quando você trabalha fazendo bastante força ali na braçada, a fim de que você melhore a sua técnica de deslize, tá? Então, geralmente, esse tipo de treino eu passava para os alunos e falava assim, olha, eu quero que você faça para mim 50 metros de crawl na ida, bem confortável. Na volta, você vai chegar até o meio da piscina, puxando a água com bastante força, e depois você vai reduzir a braçada, melhorando o seu deslize ali na água, tá? Então isso era importante para ensinar o meu aluno a tracionar com a força que ele estava gerando ali na braçada. Mas você, achando que vai meter a mão ali na água com força para danar, bater a perna com força para danar, acha que isso vai melhorar sua velocidade? Não, não vai, você está enganado, tá? Mentira número 5. Respirar toda hora faz você perder velocidade. Já te disseram isso? Verdade é que respirar corretamente melhora o desempenho ali, né? E a gente sabe que prender a respiração gera mais cansaço. Só que o ideal é que você respire de maneira treinada. A respiração, ela pode ser treinada na piscina ali, para que você tenha mais eficiência aí nos seus treinos e até mesmo nas suas competições aí, tá? Para quem vai fazer TAF, é importante frisar também que a respiração é um aliado muito importante para você não se cansar tanto. Muita gente às vezes pega dica de vídeo de TAF, de competição e tal, e eu já vi muito professor da área virar e falar assim, olha, para você nadar você tem que respirar o menos possível. Não, galera, o que vai fazer você nadar é uma combinação de habilidades, propulsão de perna, deslize na água, capacidade de você gerar tração no braço para você ter mais velocidade. Tudo isso aí são habilidades, tá? E a respiração também é uma habilidade que vai te fazer nadar mais rápido, mas segurar o ar vai te prejudicar. A verdade é que os nossos músculos, eles descansam quando a gente faz a respiração, porque a gente leva oxigênio para as musculaturas que às vezes estão cansadas ali. Então é sempre interessante frisar que isso não é uma via, uma regra, né? Uma regra para que você evolua na natação, tá? Se você acha que ficar sem respirar vai te deixar mais rápido, tá enganado. Mito número 6. Esse aqui eu ouvia muito quando eu fazia natação e era criança. Se você não aprender o nado crawl, você não vai aprender nenhum outro nado. Pois é, galera, vamos lá. A verdade é que a maioria dos nados, eles são independentes. É claro que são habilidades que você tem que ter ali, né? Flutuabilidade, propulsão, velocidade, equilíbrio, coordenação motora, o que eu já falei diversas vezes aqui nesse vídeo aqui, tá? Porém, a gente tem que entender que cada estilo de natação ali, ele desenvolve uma habilidade, um aprendizado diferente para o aluno que está começando a fazer natação, tá? Eu falo com vocês porque dei aula de natação por quase 10 anos aqui na minha cidade. E falo com propriedade. Tem muito aluno que às vezes acaba aprendendo o nado de peito, por exemplo, antes do crawl. O nado de costas antes do crawl. Já vi casos de alunos que não sabiam bater a perna de crawl, tinham começado ali recentemente, 2, 3 dias, e aprenderam até ondulação primeiro. Então, isso é uma mentira muito grande no meio da natação, que se você não souber nadar crawl, você não consegue aprender outros nados. Então isso é uma mentira, tá? Mentira número 7. Natação resolve qualquer tipo de dor nas costas ou na coluna. Olha, vou ser sincero com você, depende da causa e da dor, tá? Tem dores nas costas que são genéticas, tá? Então tem muita gente que herda dor na coluna, problemas na coluna. Tem condições também clínicas que fazem com que o seu nervo ciático seja pinçado e faz sua coluna doer, suas costas doer, como a gente fala popularmente, né? Mas a grande maioria das vezes é que depende muito do caso, galera. Eu falo com vocês porque já trabalhei com natação e hidroginástica também. Então a água, ela é um grande aliado para descomprimir a tensão ali dos discos intervertebrais da sua coluna vertebral, tá? Isso ajuda a aliviar um pouco da tensão ali, gerar menos dor, né? Só que tem casos específicos, como o popular bico de papagaio, que é uma condição genética no qual a pessoa tem o seu nervo ciático pinçado por uma calcificação da coluna vertebral ali. E isso acontece porque realmente tem essa calcificação desse disco intervertebral ali, que vai pinçando ali o nervo ciático e faz com que a pessoa tenha dificuldades ali de locomoção, dificuldades também de realizar tarefas do dia a dia. E essa é uma condição clínica, por exemplo, que a natação não resolveria, tá? Ela pode até ajudar ali na descompressão e tal, mas é uma condição que o paciente talvez teria que fazer uma cirurgia, né? Porque é algo um pouco mais complexo.
é algo que a natação não tem controle dessa dor, né? O importante é vocês entenderem que as causas musculares, a natação ajuda a reduzir o seu estresse muscular para que você consiga treinar melhor, tá? E ter mais qualidade de vida. Beleza, vamos para o mito número 8 agora. Natação é um esporte que não gera lesão. Será? Verdade, galera, é que todo esporte e atividade física podem gerar lesão se mal feitos ou se não tiver cuidado, tá? É claro que também depende de condições genéticas, né? Tem pessoas que às vezes por um simples movimento pode se lesionar. Mas a natação, ela é um esporte que exige muito dos ombros, tá? Então, é uma região que ela acaba sofrendo muito com cansaço excessivo ali, muscular, né? Quando a gente explode, faz os famosos treinos de explosão, a gente já sente aquele ombro assim, ó, puxando, dando aquele pump. E é exatamente isso. Outra coisa que aumenta ali, ó, o risco de lesão na natação ou em algum outro esporte é o volume excessivo de treinos, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um colega, gente, ele é meio maluco, sabe? Ele pelo menos 4 vezes na semana, ele faz um treino ali de, no mínimo, 5.000 metros. E, assim, ele tem o físico bem definido, né? Por conta desse gasto energético que ele tem aí, que a natação proporciona para ele. E, principalmente, ele já machucou demais, já sofreu diversas lesões. Lesões no bíceps, lesões no ombro. Eu já vi ele contando caso para mim de lesões que ele sofreu também, até mesmo no joelho. É claro que a natação, ela não causou essa lesão no joelho dele, mas é uma pessoa que exagera com volume excessivo de treino. E a técnica ruim é outro ponto aí que pode fazer qualquer pessoa se lesionar em algum esporte ou atividade física. Mentira número 9. Quem nada não precisa fazer musculação. Verdade, galera, é que a musculação, ela complementa ali a natação, né? Eu gosto de falar que ela ajuda ali você evoluir tanto na parte de força, quanto de técnica, quanto prevenir lesões. A natação, em conjunto com a musculação, vai trazer diversos benefícios para vocês, principalmente na hora de imprimir força ali, para melhorar a velocidade de vocês, né? Gerar tração. Então a musculação, ela ajuda nisso e ajuda na prevenção de lesões também. Outro ponto importante que a natação ajuda aí, junto com a musculação, é a melhora da potência, da estabilidade, trabalho de coordenação motora que você vai fazer aí no seu corpo, né? Encaixando mais uma atividade na rotina. E lembra lá do mito número 1, que eu falei lá no início do vídeo, que natação não emagrece, que depende do seu déficit calórico, da quantidade de calorias, né, que você gasta. Realmente, galera, quando você faz duas atividades físicas, dois esportes, né, o gasto calórico, ele tende a aumentar. Então, para quem deseja emagrecer, também a musculação em conjunto com a natação vai te trazer muito mais resultado. E até mesmo para pessoas que estão ali buscando hipertrofia. Eu, por exemplo, eu sempre busquei ter uma crescente de hipertrofia em toda a minha vida. Sempre fiz natação e sempre fiz musculação. E através desses dois eu consigo ter bastante resultado e resposta hipertrófica no meu corpo. Mentira número 10. Depois de adulto, se você tiver medo, não aprende a nadar. Galera, como eu já havia dito para vocês aí em outros vídeos, né? Nesse próprio vídeo aqui mesmo eu falei, eu tinha me especializado em ensinar adultos a aprenderem a nadar, né? Adultos principalmente que têm medo e trauma de água. E o principal fator que fizeram essas pessoas aprenderem a nadar não é o fato delas serem crianças ou deixarem de ser adultos, pelo contrário. Vários adultos aprenderam a nadar comigo a partir do momento que entenderam que o medo era uma válvula que estava limitando eles a realizar algo que não precisava ter tanto medo, sabe? Então, a partir do momento que as pessoas entendem que o medo é uma válvula de segurança do seu organismo para te limitar a fazer coisas que podem colocar a sua vida em uma situação de risco, ele trava. E muita gente é assim. Então, o meu recado para você desse mito número 10, dessa mentira número 10 é: matricula, vence o seu medo. Eu tenho certeza que dessa forma você vai aprender a nadar, assim como diversos adultos que aprenderam a nadar comigo, seja em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O importante é vencer o medo para aprender a nadar. Chegamos ao fim do nosso vídeo e eu quero saber de você aqui. Qual dessas 10 mentiras que eu deixei aqui no vídeo você já ouviu? Ou você já ouviu alguma diferente? Deixa aqui nos comentários também se você já ouviu alguma mentira diferente dessas que eu contei aqui, tá? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha o vídeo.